Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura da sexta aliada para Shat Matot Masei. Estamos encerrando o livro Bamidbar, o livro de números. E vamos falar exatamente... Opa, peguei o capítulo errado. Peguei mais para trás. Vamos terminar de falar sobre a possessão dos filhos, a posse das terras de Canaã. E sobre as filhas de Zeloferhad. Também só vamos falar sobre as cidades refúgio, as cidades dos levitas e as cidades refúgios. O que seriam as cidades refúgios? Aquele que cometeu assassinato intencional ou não intencional, ele fugiria para essas cidades para se livrar da mão do vingador, né, do familiar daquela pessoa que ele matou, intencional ou não intencionalmente. Aqui daí fala dos príncipes das tribos, que foram os escolhidos para fazer as divisões das terras, fala das cidades refúgios, fala das cidades dos levitas, e depois a sétima aliá, a próxima aliá vai falar sobre as filhas de Zeloferhad novamente. Vamos para a bênção da Torá? Antes, se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Curta, comenta, compartilha este e os outros vídeos do canal. Aqui eu procuro trazer todos os dias, se não todos os dias, a cada 2 dias. Eu procuro trazer as leituras das aliot da semana, da Parashá semanal. E trazer um pouquinho daquilo que das minhas percepções, dos meus entendimentos, ok? Se for aquilo que condiz, aquilo que está alinhado contigo, se está fazendo sentido para ti, continua, siga aí e distribua a palavra, dissemine a palavra. Não porque eu mereça, porque eu sou pó e cinza, mas porque o Eterno merece que a sua palavra seja dita. E ele disse, proclame a minha palavra nos altos dos montes. Fale da palavra do Eterno. Pode ser que as palavras saiam um pouco duras. Sim, nós não estamos em tempos de massagear o ego de ninguém. Nós estamos em tempos de juízo, e o juízo começa dentro da casa do Eterno, ou seja, dentro da casa do Eterno, junto no altar, nos seus sacerdotes, naqueles que se dispõem. E trazendo para os dias de hoje, pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, presbíteros, diáconos, começa pela cabeça. O juízo começa de cima e vai descendo por todo o povo. A gente nota isso em todos os 7 montes da sociedade, que é a economia, religião, educação, política, artes, mídia e entretenimento. E, se eu não me engano, são esses os 7. Não tenho certeza, mas se eu não me engano, são esses 7. Então começa de lá e vem descendo. Como se diz, pega um, pega geral. E aqueles que são encontrados em alinhamento são poupados do juízo do Eterno. Bênção da Torá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. Vamos para a leitura? Números, capítulo 34, a partir do verso 16. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança.
Elassar o sacerdote e Josué ben Nun. E um príncipe de cada tribo tomareis para herdar e repartir a terra. E estes são os nomes dos homens Dois pontos, nova linha, travessão. Da tribo de Judá, Caleb ben Yefuné. E da tribo dos filhos de Simão, Samuel ben Amihud. E da tribo de Benjamim, Elidad ben Quislon. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buki ben Iogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Menashe, o príncipe Haniel ben Ephod. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Kemuel ben Shiftan. E da tribo dos filhos de Zevulun, o príncipe Elitsafan ben Parnach. E da tribo dos filhos de Sahar, o príncipe Paltiel ben Nassan. E da tribo dos filhos de Asher, o príncipe Ahidhud ben Shelomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael ben Amihud. A estes o Eterno incumbiu que repartissem a herança aos filhos de Israel na terra de Canaã. E o Eterno falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que deem aos levitas cidades para habitar da herança de sua possessão. E dareis aos levitas terrenos baldios para as cidades, em seus arredores. E as cidades serão para eles habitarem, e seus terrenos baldios serão para seus animais, para seus bens e para todas as suas necessidades. E os terrenos baldios das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 cúbitos em redor. E medireis de fora da cidade 2000 cúbitos da parte do oriente, 2000 cúbitos da parte do sul, 2000 cúbitos da parte do poente, e 2000 cúbitos da parte do norte, tendo a cidade em seu meio. Os terrenos baldios das cidades serão para eles. E das cidades que derdes aos levitas, 6 serão cidades para refúgio, que dareis para fugir ali o homicida, e além destas darei 42 cidades. As cidades que dareis aos levitas serão ao todo 48 cidades, e elas e seus terrenos baldios. E as cidades que lhes derdes da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for numerosa, tomarei muitas, e da tribo que for pequena tomareis poucas. Cada uma, segundo a sua herança, segundo a herança que herdar, dará aos levitas de suas cidades. Aqui, sexta aliá. Vamos fazer a leitura do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Não é como se eu já tivesse recebido a vitória ou agora seja perfeito, mas estou correndo para que possa alcançar aquilo que Yeshua HaMashiach designou para mim. Meus irmãos, eu não penso que obtive a vitória, mas uma coisa eu sei. Esqueço as coisas que ficaram para trás e me esforço pelas coisas que estão diante de mim. E eu corro em direção à meta para que possa obter a vitória do alto chamado de Elohim em Yeshua HaMashiach. Portanto, aqueles que são perfeitos devem pensar nestas coisas. E se pensam em algo de outro modo, isso também Elohim irá lhes revelar. No entanto, para chegar a isso, devemos seguir um caminho e estarmos com uma unidade. Não é como se eu já tivesse recebido a vitória, ou agora seja perfeito, mas estou correndo para que possa alcançar aquilo que Yeshua HaMashiach designou para mim. Lembra que eu falei de juízo? Você está correndo atrás do que Yeshua tem separado para ti? O que você tem feito para alcançar a perfeição em Yeshua? Lá em Êxodo diz assim, o Eterno diz, sede santos, porque eu sou santo. Ai, não tem como ser, tem como ser. Quanto mais próximo do Eterno, mais próximo de Deus, quanto maior a intimidade, maior o nível de santidade. Tanto que os sacerdotes, eles usavam uma
faixa, eu não vou lembrar o nome correto, eu vou usar o nome de faixa. Uma faixa na cabeça dizendo santidade ao Eterno. Como você tem praticado essa santidade na tua vida? Você está com intimidade o suficiente para que o Eterno possa ver na tua cabeça escrito santidade ao Eterno? Ou você é um agente secreto de Cristo? Ou melhor, o agente secreto do Mashiach? Santidade ao Eterno, sede santos, porque eu sou santo. Quanto maior o nível de intimidade, maior o nível de proximidade, maior o nível de glória, mais reflete em você o caráter do Mashiach. E essa é a intenção, refletir o caráter do Mashiach. Ser santo é anular a si, é deixar o seu ego de lado, morrer para si, morrer para o mundo e deixar que o Mashiach reine em você, que o Mashiach seja o teu cabeça. Como está esse processo na tua vida? Fica aqui a pergunta, fica aqui o questionamento. É maravilhoso você poder ter intimidade com o Eterno a tal ponto de ver manifestando ao teu redor coisas que você nunca viu. Hashtag fica a dica. Beijo pra vocês. Shabbat Shalom.